E se a história da filosofia tivesse tomado outro rumo? E se Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais influentes da modernidade, não tivesse adoecido tão cedo? Se sua mente brilhante tivesse continuado a produzir ideias até os 100 anos, o que mais ele poderia ter revelado sobre a vida, a moral e o futuro da humanidade? Agora pare por um instante e imagine: Nietzsche vive além do seu tempo. Ele presencia o século XX, vê a ascensão e queda de ideologias extremas, observa os avanços da ciência, a transformação da sociedade e até o surgimento da era digital. Será que ele confirmaria suas previsões sobre o último homem e a morte de Deus? Ou será que reformularia sua própria filosofia diante de um mundo que jamais poderia ter previsto? Se Nietzsche não tivesse caído em colapso mental em 1889, será que sua obra teria sido ainda mais revolucionária? Será que ele teria evitado as apropriações errôneas de suas ideias, especialmente por movimentos políticos que distorceram seu pensamento? Este vídeo não é apenas uma especulação histórica. Ele é um convite para pensarmos sobre o impacto das ideias e sobre como um único destino pode mudar toda a história do pensamento humano. Fique comigo até o final, porque você pode sair desse vídeo com uma visão completamente diferente sobre o legado de Nietzsche e, quem sabe, sobre a própria vida. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Se você pudesse trazer um grande pensador do passado para os dias de hoje, quem seria? Quero saber sua opinião. Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos, após passar uma década mergulhado na escuridão da demência. Sua saúde sempre foi frágil. Enxaquecas constantes, problemas digestivos e um sistema nervoso sensível o acompanharam ao longo da vida. Seu colapso final, em 1889, interrompeu uma mente que parecia apenas começar a tocar os limites do pensamento humano. Mas e se Nietzsche nunca tivesse adoecido? E se ele tivesse vivido até os 100 anos, chegando ao século XX com toda a sua potência filosófica intacta? Para entender o impacto dessa possibilidade, precisamos olhar para o que ele já havia feito antes de sua queda. Nietzsche não era apenas um filósofo, mas um crítico feroz da moral tradicional, um destruidor de ídolos e um profeta do que ele acreditava ser o futuro da humanidade. Antes de sua mente sucumbir, Nietzsche já havia declarado: Deus está morto, e nós o matamos. Com essa afirmação, ele não queria dizer que Deus, enquanto entidade divina, havia morrido, mas sim que o mundo moderno havia matado a crença inquestionável nos valores religiosos. Para ele, o cristianismo e a moralidade ocidental tinham se tornado um peso morto, um conjunto de regras que enfraquecia o espírito humano. Ele via o cristianismo como uma religião que incentivava a submissão e a fraqueza. Para Nietzsche, o homem deveria buscar sua própria grandeza ao invés de se apegar a conceitos como humildade, sacrifício e pecado. Mas imagine Nietzsche vivendo mais 50 anos. Ele teria testemunhado 2 guerras mundiais, o avanço do comunismo e do fascismo, a ascensão da cultura de massa e o início da sociedade tecnológica. Será que ele teria visto na Primeira Guerra Mundial a concretização de sua visão do espírito dionisíaco, onde os homens abandonam a moralidade e se entregam a impulsos de poder? Ou teria ficado horrorizado ao ver sua filosofia distorcida por regimes totalitários? Um dos grandes equívocos da história foi a apropriação das ideias de Nietzsche por regimes que ele certamente desprezaria. Seus conceitos de vontade de poder e super-homem foram deturpados por ideologias como o nazismo, que usaram suas palavras para justificar a supremacia racial e a violência. Mas Nietzsche nunca foi um nacionalista, e muito menos um defensor da superioridade racial. Ele criticava a Alemanha de seu tempo, detestava o antissemitismo e jamais aceitaria um governo baseado na obediência cega. Se ele tivesse vivido até os anos 1930 e 1940, talvez ele mesmo tivesse combatido essas distorções. Ele poderia ter escrito novas obras explicando suas ideias de forma mais clara, evitando a manipulação de seu pensamento. Mas e quanto à Segunda Guerra Mundial?
Como Nietzsche reagiria ao Holocausto, à destruição em massa, à bomba atômica? Ele teria reformulado sua visão do mundo ou diria que tudo isso era apenas a consequência natural da vontade de poder? Outra questão fascinante. Se Nietzsche tivesse vivido até o século XX, ele teria interagido com filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, fundadores do existencialismo. Sartre defendia que o homem está condenado a ser livre, sem um propósito pré-definido. Camus falava sobre o absurdo da vida e a necessidade de encontrar significado mesmo em um universo indiferente. Nietzsche, que já dizia que não há fatos, apenas interpretações, talvez tivesse encontrado nesses pensadores uma continuidade de seu próprio pensamento. Ou, quem sabe, os teria criticado por não serem radicais o suficiente. Ele teria aceitado a ideia de Sartre de que o homem cria sua própria essência? Ou teria reafirmado que apenas os mais fortes, os mais audaciosos, poderiam transcender a mediocridade do mundo moderno? Agora, vamos ainda mais longe. Imagine Nietzsche vivendo até os anos 2000. Ele veria o surgimento da internet, das redes sociais, da inteligência artificial. O que ele diria sobre um mundo onde a informação está ao alcance de todos, mas onde poucos parecem realmente pensar por si mesmos? Ele certamente criticaria a superficialidade das redes sociais, onde as pessoas buscam validação externa ao invés de desenvolver sua própria grandeza interior. Para Nietzsche, depender da aprovação dos outros seria o oposto da filosofia do super-homem. Ao mesmo tempo, ele poderia ver a internet como um campo fértil para aqueles que buscam conhecimento e superação. Afinal, a vontade de poder não precisa ser exercida apenas no domínio físico, mas também no intelectual. Mas talvez a maior crítica de Nietzsche ao mundo moderno fosse contra o que ele chamava de último homem, aquele ser humano conformista, que busca apenas conforto e entretenimento, que tem medo do risco e da grandeza. Será que em um mundo dominado pelo consumo rápido de conteúdo, onde a maioria das pessoas evita reflexões profundas, ele veria sua profecia se concretizar? Nietzsche até os 100 anos, uma nova filosofia. Se Nietzsche tivesse vivido mais, será que ele teria revisado suas ideias? Será que, após testemunhar a destruição causada por regimes autoritários, ele teria suavizado sua visão da vontade de poder? Ou teria dobrado sua aposta, afirmando que o mundo precisa ainda mais de indivíduos fortes, ousados, que criam seus próprios valores? Ou talvez ele tivesse caminhado para uma nova linha filosófica, completamente diferente de tudo o que escreveu em vida. Afinal, Nietzsche sempre rejeitou dogmas. Ele dizia que era preciso estar sempre pronto para destruir as próprias crenças e renascer. Se tivesse vivido mais, ele teria feito isso consigo mesmo? Friedrich Nietzsche morreu antes de ver o mundo mudar. Antes das guerras, antes da ascensão e queda das grandes ideologias, antes da era da informação. Mas suas palavras ecoaram por séculos, moldando o pensamento moderno de formas que ele mesmo talvez nunca pudesse prever. Se tivesse vivido até os 100 anos, será que ele teria evitado as distorções de suas ideias? Será que ele teria ajustado sua filosofia ao mundo em transformação ou reafirmado suas teses com ainda mais convicção? Teria ele enxergado nas redes sociais o triunfo do último homem? Ou na revolução tecnológica um novo caminho para a vontade de poder? Nunca saberemos, mas há algo que Nietzsche nos ensina, independente de qualquer especulação: a vida não pode ser vivida passivamente. Ele rejeitava a ideia de uma existência medíocre, guiada por regras externas, onde o homem apenas segue o fluxo sem questionar seu próprio caminho. E isso nos leva a uma pergunta essencial: o que você está fazendo com a sua própria vontade de poder? Nietzsche não nos deixou respostas prontas. Ele nos deixou desafios. Ele nos provocou a buscar grandeza, a criar nossos próprios valores, a não nos conformarmos com o que nos dizem ser certo ou errado. E você? Está criando seu próprio caminho ou apenas seguindo o que foi imposto a você? Está vivendo como alguém que busca a verdade, que desafia seus próprios limites,
Ou está apenas tentando se encaixar em um sistema que quer que todos sejam iguais? A grande ironia é que, mesmo sem ter vivido até os 100 anos, Nietzsche continua vivo. Suas ideias estão por toda parte, nos livros, nos debates, nas discussões sobre o sentido da vida. E, de certa forma, ele continua nos desafiando a cada dia. A questão é: você está pronto para aceitar esse desafio? Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, se Nietzsche estivesse vivo hoje, o que você perguntaria a ele? E se quiser mais reflexões como essa, já sabe, fica por aqui, porque isso é só o começo. Até a próxima caminhada.